E na Amazônia é onde tem a maior concentração, né, de povos indígenas, o maior desafio aí. Agora, com a mudança de governo, transição, está se discutindo muito, e a possibilidade da criação do Ministério, né, dos povos originários. Mas, independente de ministério, nós temos que fortalecer efetivamente a ação das instituições públicas em defesa dos direitos. Eu acabei de presidir e também concluir os trabalhos da comissão externa que acompanhou as apurações e investigações das mortes, né, do Bruno Pereira e do Dom Philips, lá em Atalaia do Norte, no Vale do Javari. Terminamos agora, o relatório foi lido, aprovado, na relatoria da deputada Vivi Reis, também realizamos diligência, e a deputada Joênia acompanhando, né, este assunto também, muito grave, porque foram assassinadas pessoas que estão lutando pelos indígenas. Mas indígenas estão sendo assassinados, ameaçados, quase todo dia. Inclusive lá no Vale do Javari, a Univaja continua denunciando o descaso do governo federal. E essa é uma das conclusões da comissão externa. A omissão do Estado, a ausência do Estado, né, enfraquecimento das estruturas públicas que deveriam estar ali presentes. Numa região de fronteira, de grandes interesses também, de estrangeiros, de grupos criminosos, melhor dizendo, não é nem de estrangeiros, mas grupos criminosos onde tem estrangeiros também, de outros países, mais nacionais, e que ali estão invadindo as terras indígenas, ameaçando, matando, e que precisa ter uma ação efetiva do Estado. Então, essa foi, inclusive, uma das indicações também, das cobranças, que temos que fortalecer as estruturas, garantir a vida, a integridade, o trabalho, a atuação dos indigenistas, dos líderes indígenas e de outras pessoas que estão juntos nesta causa. Então, aqui esta comissão, ao terminar esse trabalho, e mostrando a realidade do povo Yanomami, e de um modo geral dos indígenas, né, em Roraima, fronteira também com o Amazonas, né, porque Yanomami também está no Amazonas, um povo indígena que precisaria ser cuidado, aliás, cuidar de todos os indígenas. É uma riqueza cultural que o Brasil tem, mas não cuida. Digo Brasil, é do Brasil. E precisamos, portanto, ter medidas efetivas. A participação aqui parlamentar é muito importante para dar voz, mas eu acho que temos que cobrar agora do novo governo a implementação das políticas voltadas para enfrentar o garimpo ilegal, porque lá no estado do Amazonas está desenfreado, está descontrolado. Embora a Polícia Federal está fazendo algumas operações, mas tem regiões em rios que não vai ninguém, não tem ninguém do Estado. E proliferando, aumentando as dragas, as contaminações, as ameaças aos ribeirinhos, além dos indígenas. Então, os interesses dos garimpeiros na região Yanomami culminou com mortes, com doenças, com toda essa tragédia que nós temos lá, humana e ambiental também. Então, isso tem que ser enfrentado, temos que trabalhar contra isso e ter, lógico, caminhos melhores para garantir a vida, a sobrevivência dos povos amazônicos, enfrentar a fome que está presente também, e precisamos, portanto, implementar tudo isso. Então, parabéns, deputada Joênia, pelo trabalho, pelo relatório, e a todos aqui da comissão que se dedicaram e deram a sua contribuição aí. Muito obrigado. Nesses 4 anos, nessa legislatura, tivemos parlamentares indígenas, como a deputada Joênia, que vem de um outro lugar de fala, mas muitos não indígenas, que defenderam muito os povos originários, que combateram retrocessos, que defenderam as instituições de fiscalização e controle. E esse trabalho aqui na Câmara, no Congresso, no Parlamento, cumpriu um papel muito importante para a defesa dos povos originários. Com a palavra, a deputada Joênia. Presidente, só eu pensando um pouco na fala do deputado Zé Ricardo, e eu queria desde já agradecer esse reconhecimento, a participação dele em outras comissões, como essa também dos povos indígenas, mas falando dessa necessidade, eu percebi que a gente poderia ter incluído algo de recomendação também, a própria comissão de transição, né? Porque a gente está se debruçando hoje numa transição de governo e que poderia estar sendo apresentado em uma complementação para justamente a necessidade de a gente recompor orçamentos e para dar condições aos órgãos cumprirem essas obrigações institucionais, né? Nós estamos discutindo isso na comissão mista de orçamento, mas é preciso ter
com que a FUNAI tenha recurso para cumprir sua obrigação institucional, para que o IBAMA continue a fazer investigações desses crimes ambientais, que é a questão do garimpo, que o ICMBio também contribua com sua parte e que a própria Polícia Federal também tenha condições de continuar a fazer esse trabalho, porque eu me lembro que na oitiva eles dependeriam muito de Brasília para poder fazer qualquer operação em termos de deslocamento, em termos de efetividade. Então, assim, não tem também, talvez a gente pudesse adicionar uma recomendação para que a comissão de transição, né, deputado, possa ter um cuidado não, uma atenção emergencial para que no orçamento que está sendo proposto dentro da CMO possa ser defendido e também dentro da própria comissão de transição, prioritariamente o fortalecimento dos órgãos que atuam na defesa dos direitos dos territórios indígenas, tendo em vista o gravame aí na situação Yanomami. Com certeza, se for realizada alguma operação, se a gente não colocar no orçamento que está sendo já decidido, não vão ter como dar resposta a todas essas recomendações que a gente fala de cumprimento de ações judiciais, cumprimento de recomposição do que o FUNAI deveria fazer ou não. Mas isso fica uma sugestão, eu não sei se a assessoria aqui pode ajudar nessas incorporações complementares. Com certeza, deputada Joênia. Bem, eu queria apenas, antes de deixar essa presidência, parabenizar os parlamentares que estiveram aqui, que encamparam essas bandeiras conosco esses 4 anos. Dizer também, deputada Joênia, que aqui eu ganhei de presente um adereço da etnia indígena Waraô, né, como pode ver, de um outro país, pela Comissão de Imigrantes e Refugiados. Por isso, eu precisarei presidir uma outra audiência que acontece nesse momento na Comissão de Direitos Humanos, mas, em não havendo mais inscritos, declaro dessa forma encerrada a discussão. Como não foram apresentados destaques, né, eu queria agora passar a presidência dos trabalhos para a deputada... Ainda não, né? Tem que se votar o relatório. Quero agradecer aqui a assessoria muito competente, viu, da presidência, a assessora Gabriela, as outras assessoras que estão aqui. Tem que se votar, não é isso? Declaro encerrado o prazo para apresentação de destaques. Não foram apresentados destaques. Dessa forma, não há oradores inscritos para encaminhar a matéria. Em votação, o relatório da deputada Joênia Wapichana. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado. Agora sim, devolvo a presidência dos trabalhos da coordenadora dessa comissão, a deputada Joênia Wapichana. Muito obrigado.